que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. O Papa Cita, que foi um dos primeiros a pensar a globalidade do problema da Terra, fazendo uma consulta no mundo inteiro. Eu participei dessa consulta e da redação junto com Gorbachev e outros grandes. A primeira frase dessa carta diz o seguinte: como nunca antes na história, a humanidade corre um risco e ela deve fazer uma opção. A opção é esta: ou cuidar um do outro, ou então aceitar a destruição nossa como seres humanos e a destruição da diversidade da vida. O Papa tomou muito a sério essa advertência. Por isso ele escreve a encíclica. Muitos dizem que é uma encíclica verde. Não é uma encíclica verde. É uma encíclica da ecologia integral. Ele não só se ocupa do meio ambiente, a ecologia ambiental, que é importante, cuidar da natureza, da base físico-química que sustenta a vida, mas ele entra na ecologia social, as relações humanas injustas, o grito dos pobres, que nos pede que sempre articulemos juntos o grito da terra com o grito dos pobres e criar uma sociedade com novos hábitos. Por 35 vezes ele fala de transformação, de conversão, no modo de produzir, no modo de distribuir os bens, no modo de consumir. Então a ecologia social, que trata da convivência humana e como nós seres humanos nos relacionamos com a natureza e com a terra, não dominando-a, explorando-a, mas agindo em sintonia com os ritmos da terra, cuidando dos seus bens e serviços. Ele vai mais longe, aborda a ecologia mental, educacional, o que se passa na nossa mente, porque todas as coisas, os nossos ódios, as relações agressivas com a natureza, com os animais, nascem na nossa mente. Então a conversão ecológica começa com a gente mesmo, trocando o nosso olhar sobre a terra, sobre a natureza, não como meio de produção, mas a terra como mãe, como casa comum. Quando falamos em terra, simplesmente, podemos comprar, vender, cavar, fazer mil coisas com a terra. Agora, quando dizemos Mãe Terra, aí é a veneração, o respeito, o cuidado que temos para com as nossas mães. Por isso é importante considerar a terra como Mãe Terra. O dia 22 de abril é sempre o Dia da Terra. Houve uma grande discussão na ONU, depois de muitos anos, de passar para o Dia da Terra, para o Dia da Mãe Terra. Eu participei dessa discussão, pude falar para a Assembleia. Primeiro foi o presidente da Bolívia, que é um grande indígena, que representa as nações indígenas. E ele começou um discurso impactante, dizendo: eu venho de joelhos pedir a todos vocês que não maltratem mais a Mãe Terra, porque ela está sangrando e sofrendo, porque as águas gritam, os rios gritam, os animais gritam, as florestas gritam e a terra grita. Por isso peço a vocês
que tenham cuidado com essa Mãe Terra. Depois coube a mim falar e trouxe os argumentos melhores que eu podia. O único argumento que vi que aceitaram foi quando eu disse aquilo que eu disse agora aqui, que a terra, o mesmo sentimento que temos para com as nossas mães, de amor, veneração e cuidado, devemos transferir para a Mãe Terra. Caso contrário, ela sofre. E aí todos aplaudiram e a votação foi unânime. Oficialmente agora, a partir da ONU, daqueles 192 países que lá estavam representados. A terra é a Mãe Terra. Então eu creio que o Papa captou isso e muitas vezes no seu texto fala da Mãe Terra. E o ponto culminante da encíclica não só fala do ambiente, não só fala da sociedade, não só fala da mente, fala da espiritualidade. Espiritualidade é aquele conjunto de convicções, valores que nos acompanham ao largo de toda a vida e que dão um sentido transcendente à nossa passagem por esse mundo. E aí o Papa diz explicitamente que devemos ter uma paixão de cuidado para com a nossa Mãe Terra. Devemos ter uma mística que nos anima, que nos provoque a cuidar toda a criação boa de Deus. Se não tivermos essa espiritualidade, nós não nos sentiremos animados a sair para proteger as plantas, cuidar das águas, cuidar dos nossos solos para que não sejam envenenados, do ar que não seja poluído. Por isso que a encíclica incorpora algo muito importante, que não se encontra nas ciências hoje. Ele incorpora a inteligência cordial, o sentimento profundo. Muitas vezes ele diz: sintam como nosso odor da terra, a dor dos animais. Outras vezes ele fala com profundo afeto: sintamos-nos como irmãos e irmãs, com o irmão Sol, a irmã Lua, o irmão Rio, a irmã Montanha e a Mãe Terra. Então ele provoca o coração humano. Não basta a razão. A razão apenas vê. Se ela vê alguém morto na rua, diz: pô, mais um morto. Agora, quando eu digo esse que está na rua é meu irmão, é meu pai, tudo muda, porque não é a cabeça, é o coração que se move. Então o Papa provoca em todos nós termos, junto com a razão intelectual que precisamos, com a ciência, com a técnica, mais que tudo ter a razão cordial, a razão sensível, que sente a dor dos mais vulneráveis, sente a terra como mãe, e aí se move sim com uma mística poderosa para cuidar dessa herança sagrada que Deus nos colocou no Jardim do Éden, para sermos os cuidadores. E até hoje, o maior biólogo vivo que criou a palavra biodiversidade, Eduardo Wilson, americano de Harvard, que escreveu um belíssimo livro, O Futuro da Vida. Ele diz: nós nos transformamos no Satã da Terra, quando somos chamados a ser o anjo bom. Então, faz um alerta, que se nós não cuidarmos, podemos chegar atrasados e conhecer um Armagedon, que é uma grande crise ecológico-social que põe em risco a vida do planeta. Toda a luta hoje dos cientistas, dos governos, infelizmente o Trump é contra isso, é não chegarmos a 2 graus. Estamos perto de 2 graus Celsius. Com 2 graus Celsius, muitos seres vivos não se adaptam, não conseguem sobreviver. Hoje por hoje, diz esse biólogo, por ano estão desaparecendo entre 70 e 100 mil espécies de seres vivos.
depois de milhões de anos que viveram entre nós, não conseguiram se adaptar às mudanças climáticas e estão desaparecendo. E aqui vem a advertência dos grandes nomes da ecologia, até da comunidade científica norte-americana. Mandaram o documento lá em Cancún, eu estava presente lá, dizendo: nós não podemos permitir que nos próximos 10 a 15 anos a Terra conheça um aquecimento abrupto, que de 1,8, 2 graus passe a 4 a 5 graus Celsius. Diz que com essa temperatura, as formas de vida que conhecemos não vão subsistir e grande parte da humanidade vai desaparecer. Como temos tecnologia e ciência, podemos criar ilhas, portos de salvação, onde alguns milhões se salvam, mas nós podemos não estar mais aqui. A Terra continuará, mas pode continuar sem nós. O Papa faz esses apelos. Por isso a importância de nós estudarmos essa encíclica. É um verdadeiro manual de ecologia. Os grandes nomes da ecologia, como Edgar Morin, como vários americanos dizem, com essa encíclica o Papa se coloca na ponta do discurso ecológico mundial. Se coloca na ponta, como aquele profeta, aquele pastor que ama a vida, que ama os seres humanos, especialmente os mais vulneráveis. E em nome deles convoca a humanidade para uma profunda conversão ecológica. Não basta a conversão do coração. A partir do coração, definir uma nova relação com a terra, com a natureza. Não com o punho cerrado como quem domina, mas com a mão estendida para a carícia essencial. Com as mãos que se entrelaçam para uma aliança de proteção com tudo aquilo que existe e vive. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é importante essa campanha da fraternidade para suscitar em todos os cristãos, todas as pessoas de boa vontade que entram nesse diálogo, despertar a consciência de nossa responsabilidade. Só quero dar um exemplo antes de terminar. O ano passado e outro ano, todos nós assistimos o fator dramático da falta de água no Rio, em São Paulo, Belo Horizonte. Dramática porque obrigava muitas pessoas, inclusive, a emigrar. O nosso maior cientista nessa área, Antônio Nobre, que é um dos grandes nomes brasileiros da ciência ecológica, escreveu um livro com o título Rumo ao Matador. E ele quer explicar por que houve essa seca imensa e falta de água no Rio, São Paulo, Belo Horizonte e as cidades vizinhas. Diz porque nós desmatamos demasiadamente a Amazônia. Cada árvore que tem uma copa de 10 metros, ela emite por dia 1000 litros de umidade, os chamados rios volantes. Essa umidade cai em cima do cerrado, e no cerrado se formam as nuvens e vem para o sul e para o norte, vem a água. Diz, nós atacamos os dois polos alimentadores da umidade, a Amazônia e o cerrado. O cerrado, como vocês sabem, está até no livrinho, é uma Amazônia ao reverso. Ela cresce para baixo, não para cima. É o território mais velho da humanidade. Como quando tudo era um grande oceano, as primeiras terras que emergiram foram essas do centro do Brasil. Por isso é uma terra ultra já gasta, ultra velha, que dificilmente pode ser recuperada. Mas as árvores retorcidas têm as raízes 5, 10 até 30 metros. E elas que alimentam os rios subterrâneos. Como vocês sabem, o Cerrado é a grande caixa d'água onde nascem os principais rios brasileiros.
Agora você traz o agronegócio, planta soja, corta aquelas plantas. A soja, o girassol, não tem uma raiz mais que 5 a 7 centímetros. Então a água que vem da Amazônia, vem para o Cerrado, não consegue penetrar lá embaixo e alimentar nossos rios, o São Francisco, o Paraná, todos eles, os principais que correm no Brasil, estão diminuindo cada vez mais. Então, se nós não cuidarmos disso, dizem eles, essas secas que vão atingir e atingiram já essa cidade, podem ser permanentes cada 3, 4 anos. Então precisamos cuidar do Cerrado, da Amazônia, e talvez a coisa melhor que podemos fazer. Eu vi aí pessoas que estão trazendo suas plantinhas para plantar. Talvez o maior presente que podemos dar a uma pessoa é uma plantinha. Porque plantando uma árvore, nós resgatamos a umidade do chão. Ela puxa a água. Com a fotossíntese, ela nos dá oxigênio. Ela nos dá sombra, nos dá as flores, nos dá os frutos. A árvore é que mantém o grande equilíbrio dos climas do planeta. Então a importância de reflorestarmos, mantermos essa mata belíssima dessa montanha em todas as partes, onde pudermos plantar uma planta, cuidar da água, porque os 2 maiores problemas hoje da humanidade é falta de água potável e o aquecimento global. O presidente da FAO, que é um brasileiro, Francisco Graziano, ele disse na Rio+20, o nosso medo, que é pavor, que haja um cruzamento ao nível do mundo entre a falta de água e o aquecimento global. Se isso ocorrer, será uma catástrofe para a humanidade. Se perderão as safras, haverá pelo menos 60 a 100 milhões de pessoas que deverão emigrar para poder sobreviver, deixar suas terras, suas casas, invadir os demais países. Será um grande problema político. Ele fez um chamado às nações presentes aí, que já se preparassem politicamente para esse eventual desastre, porque mais perigoso que o aquecimento é a falta de água potável. De toda a água que existe, só 3% é doce, e acessível ao nosso consumo é só 0,7%. Então, se falta essa água, não há vida, porque a água é um bem natural, comum, indispensável, sem a qual nós não vivemos, as árvores não vivem, não há vida nesse planeta. Então nós temos que cuidar de nossas águas, não poluí-las, não gastar demasiado água, cuidar das plantas que alimentam as águas, cuidar de tudo, não queimar nada, para que não se aumente o aquecimento global. Quero terminar, para não cansar vocês todos que estão de pé aí, para dizer, vamos aproveitar esses 40 dias para pensar sobre o futuro da vida no planeta, especialmente a vida daqueles que mais vulneráveis são, que são os pobres, que não têm acesso à água, que moram em condições inóspitas ou ruins, que têm esgoto em céu aberto, que não têm águas purificadas. Então pensar em todos esses e fazer alguma coisa, se propor a ter um cuidado com tudo aquilo que existe e vive, porque o cuidado é a palavra essencial. Tudo aquilo que nós amamos, nós cuidamos, e tudo aquilo que nós cuidamos, nós amamos. Hoje devemos cuidar da Mãe Terra, cuidar dos biomas, isto é, daquelas regiões com as suas singularidades, cuidar de tudo aquilo que existe e vive, porque essa é a nossa missão, escrita lá em Gênesis 2, que Deus nos colocou aí para guardar e cuidar do Jardim de Éden, essa terra toda. Então é um desafio. Desta vez não há uma arca de Noé que salve alguns e deixa perecer os demais.
Ou nos salvamos todos, ou perecemos lentamente todos. Mas nós temos esperança, como a encíclica do Papa, que diz: nós temos ciência, temos tecnologia, temos espírito criativo, mas mais que tudo temos o Espírito, que é o grande soberano amante da vida. 3 vezes ele cita esse texto: é o soberano amante da vida. Não vai deixar que essa vida, que foi eternizada por Jesus, que assumiu essa vida, por Maria, que viveu entre nós cheio do Espírito Santo, e essa vida se acabe miseravelmente. Termino com a última frase do Papa. Diz: irmãos e irmãs, sigamos cantando, que as preocupações e os problemas com a nossa terra não nos tirem a alegria da esperança. Muito obrigado.